Matemática para Instituto Legados. Olá pessoal, sou o professor João. Nesse canal eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico, principalmente da banca Instituto Legados. Então vamos aqui para a nossa aula. Trouxe aqui uma questão de uma prova recente da Legados, agora em 2024. Pedro tomou 12.500 emprestado para Marcos e pagou 13.625 após um mês. Ou seja, ele pagou um juros aqui abusivo. Ei, qual foi a taxa de juros cobrada por Marcos? Somente um mês. Rapaz, foi alta, hein? De cara assim já dá para perceber que foi muito alto. Mas vamos aqui fazer o nosso cálculo. Pessoal, se você ainda tem dificuldade nessa parte de matemática básica, que é uma questão basicamente de juros simples. Só que a gente vai utilizar a fórmula do montante. Porque como que a gente identifica? Porque aqui a gente não sabe, a informação que a gente não sabe aqui é a nossa taxa de juros. A gente não sabe. Então é isso que a gente vai procurar encontrar. E as informações que a gente já tem são, por exemplo, a gente já tem aqui o nosso montante final e temos aqui o nosso capital inicial e sabemos que foi por um mês, né? Então a gente tem essas informações. Com isso, a gente pode fazer de várias formas. Você pode escolher fazer uma regra de 3? Pode. Que daria certo também. Só que aí você acabaria se enrolando em algumas partes. Porque necessitaria de algumas partes interpretativas. Então vamos utilizar aqui a fórmula mesmo do montante e tudo certo. Basicamente a fórmula do montante é essa. Sendo que a gente só vai substituir os valores. Esse M aqui vai ser o nosso montante final, ou seja, vai ser 13.625. O capital vai ser o capital inicial, ou seja, vou botar aqui o M, que é o M, o C. Esse 1, ele pertence à fórmula, você vai ver a importância dele um pouco mais à frente. E no caso do I, ele vai ser o nossos juros. No caso do tempo, como é um mês, a gente não vai multiplicar por 1, entendeu? Não tem essa necessidade, então a gente deixa de lado esse T. Vamos aqui apenas montar de acordo com os nossos dados. Você vai perceber que essa questão, o cálculo dela não é... Assim, acaba sendo um pouco mais trabalhoso devido a ser valores, muitos valores grandes, né? Você vai ter que multiplicar, dividir. Isso acaba... Existem muitas pessoas que têm dificuldade em divisão. Então, se você tem dificuldade em divisão e multiplicação, olha... Eu até recomendo você parar qualquer assunto que você esteja vendo na atualidade, assim, frações, potenciação, equações. Por quê? Se você for fazer esses assuntos sem saber dividir e multiplicar, você vai acabar se enrolando bastante, principalmente nessa parte mais básica. Então vamos montar aqui, Estou apenas substituindo 13.625 é o nosso montante total, final. A gente já sabe essa informação. O nosso C é o nosso capital inicial, que o nosso capital inicial ele é 12.000, 12.500. Aí isso vezes, né? Vezes 1, que esse 1 é da fórmula, mais o I, que o I é a nossa taxa de juros vezes o T. No caso do nosso tempo, como é um mês, a gente não necessita fazer a multiplicação. A gente não vai ter que ter esse trabalho. Agora, essa é uma parte extremamente importante da nossa questão, que você tem que ter bastante atenção, entendeu? Então, calma, respira. Talvez você tenha até um pouco de dificuldade nisso, mas vamos desenrolar aqui sem problema, entendeu? Vamos desenrolar sem problema. Temos aqui. Você percebe que esse 12.500 ele está multiplicando esse valor aqui, de 1 mais a nossa taxa de juros. Se eu vou passar esse valor para o outro lado, ele vai com a operação inversa. Aí eu pergunto para você, qual é a operação inversa da multiplicação? Nesse caso, é a divisão, sempre será a divisão. Multiplicação é o contrário da divisão e a divisão é o contrário da
multiplicação. Assim como a subtração é o contrário da adição. E assim sucessivamente, né? Agora vamos apenas transferir esse valor para o outro lado. Como ele está multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo. Ou seja, irá ficar 13.625 dividido por, dividido por 12.500. E esse 12.500, a gente resolveu essa primeira parte. Você observa o que a gente vai fazer aqui agora. A gente tem esse 1. Esse 1, ele está somando. Então, a gente vai passar ele para o outro lado, subtraindo. Ou seja, aqui ele é positivo, ele vai passar para o outro lado, negativo. Porque eu quero isolar... o que eu fiz aqui basicamente, pessoal, foi isolar a minha variável, que no caso é a minha taxa de juros. Então eu vou deixar ela somente de um lado e lançar todos os outros valores para o outro lado. Que vai ficar, se esse 1 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. E isso igual a o nosso bendito i aqui. Então, chegamos a essa parte. Aí você fala assim, professor do céu, e agora o que é que eu faço? Calma. Quando a gente tem sistemas, quando a gente tem operações, a gente tem que ter a prioridade. Então aqui, você percebe que tem uma subtração aqui. Vamos deixá-la para o final. Por quê? A prioridade é multiplicação, divisão, aí depois adição e subtração. Então primeiro vamos dividir esse valor e depois a gente subtrai o nosso resultado a esse valor aqui. E assim a gente vai desenrolar a nossa questão. Até aqui tudo tranquilo, né? Deixa aí seu curtida, seu comentário. Se está gostando da aula, quer mais vídeos como esse, assim, explicação mesmo passo a passo. E vamos aqui continuar a nossa resolução. Eu vou trazer esse valor para cá, para deixar esse espaço mesmo só para a fórmula e aqui para as operações básicas. Então vai ficar 13.625, isso dividido para 12.000. Pessoal, às vezes a minha letra aqui não fica tão boa, porque eu faço com o mouse. Então, com o mouse é péssimo. Meu mouse aqui, às vezes, ele tá parando. Vou até ter que comprar outro. Então, vamos aqui, 12.500. 12.500. E agora vamos fazer a nossa divisão. Você percebe claramente que é 1, né? Porque 1 vezes 12.500 vai ser 12.500. 12.500 não teria como ser 2. Por quê? O 2 já seria um valor maior. Então, não tem como dividir. Agora vamos fazer a subtração. 5 menos... Pessoal, assim, eu estou pressupondo que vocês já conseguem fazer uma divisão. Mas, se vocês quiserem uma aula sobre divisão, eu posso estar fazendo para vocês só divisão. Porque aí não adianta a gente trabalhar fórmulas mais avançadas e se a gente não pegou a matemática básica, entendeu? Então vamos aqui, eu estou pressupondo que você já consegue fazer essa divisão. 2 menos o 0 vai ser 2, 6 menos 5 vai ser 1. E esse, 3. 3 menos o 2 vai ser 1. 1 menos 1 é 0 e acabou. Aí você percebe que a gente chegou aqui no valor de 1.125. Isso dividido para isso, não tem como. Por quê? Aqui é 12.500, ou seja, é um valor maior. Sendo assim, a gente vai colocar uma vírgula e pegar um zero e trazer para cá. Eu faço isso por quê? Para manter a minha proporcionalidade. Se eu aumento um zero do outro lado, eu vou precisar aumentar um zero do outro lado, entendeu? Então agora a gente chegou no valor de 11.250. 11.000 ainda é menor do que 12.000. Então a gente vai ter que adicionar outro zero aqui. E para manter a proporcionalidade, vamos adicionar um zero do outro lado. Agora a gente tem um valor que é possível dividir por 12.000, que é 112.500. Então, esse nosso valor, a gente vai ter que encontrar um valor que a gente multiplique esse valor aqui, Você vai multiplicar esse valor por algum
por algum número e tem que ser igual a 112.500. Se você multiplicar por 10, vai passar, né? Então eu vou tentar multiplicar por 9. Aí no caso, se você estivesse na situação de prova, você teria que testar os valores. No meu caso, como eu já tenho muita prática aqui com os números, com valores, eu já tenho uma noção breve do valor que seja pelo menos aproximado. Então eu acredito que o 9 ele chegue pelo menos bem próximo. Vamos testar aqui com 9, para a gente conferir. Ó, vamos aqui multiplicar por 9, assim a gente vai ter uma noção. Como eu falei para você, quanto mais você praticar essa parte aqui de matemática básica, ok, suas provas vão ficar maravilhosas. Então até recomendo você, olha, evite calculadora. Quando você fica fazendo muito cálculos na calculadora, você acaba se atrapalhando no dia da prova. Às vezes você até treinou, só que você treinou utilizando calculadora. Aí no dia da prova, meu amigo, não tem calculadora. Ou seja, você vai acabar sofrendo muito em um cálculo muito básico, se você tivesse treinado sem a calculadora. Então, quando você estiver na sua rotina de estudos, é extremamente interessante você ficar o mais próximo possível da situação de prova. Então, evitar ficar mexendo no celular, evitar ter pessoas ao redor, entendeu? Conversando, atrapalhando o seu estudo. Se isolar, entendeu? Procura o seu cantinho ali e vai dar certo. Ó, 9 vezes 0 vai ser 0. 9 vezes 0 também 0. 9 vezes 5 vai ser 45. Então a gente coloca o 5 e sobra o 4. E sobra o nosso valor de que é igual a 4. Aí agora vamos multiplicar 9 vezes o 2, vai ser 18. 18 mais 4 vai ser igual a 22. Então a gente coloca 2 e vai subir 2. 9 vezes o 1 vai ser 9 mais 2, a gente encontra o valor de 11. Ou seja, 9 vezes 12.500 vai ser igual a 11.000, perdão, na verdade vai ser 112.500. E quando você vai fazer a subtração desse valor por esse valor, você encontra um total aqui de, vai ser 0 e... Então, quando você divide 13.625 por 12.500, você encontra esse valor aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Aí você pega e traz ele para cá. Aí já já você vai entender a importância desse 1 que a gente tem. Ó, o nosso valor ficou 109 menos 1, ó, permanece menos 1, igual a o i. Olha, você percebeu como praticamente aqui nessa resolução de questão, a gente gasta mais tempo com a parte de matemática básica, de divisão, de multiplicação, de subtração. A gente gasta mais tempo nessa parte do que na fórmula em si. Então, eu pergunto para você, qual é a parte mais difícil dessa questão? É a fórmula? Você viu que não, porque a fórmula é extremamente simples e fácil de aprender. Agora, o que é difícil é a divisão, é a multiplicação, é a subtração, é aquela noção de, eu vou passar um valor para o outro lado. Quando ele passa, se ele está positivo, ele vai negativo. Quando você estuda raciocínio lógico para concursos, aquele relacionado a proposições, o se então, conectivo e conectivo, aqui a gente tem um princípio da contrapositiva, que é basicamente você trocar de lado negando. Aqui é só uma informação extra para você, não se preocupe com isso. Então, chegando nessa parte, a gente tem aqui, ó, 1,9, né? Perdão. Ó, você tem 1,9 menos 1, que vai ser igual a 0,9. Então, aqui você encontrou o seu valor de i, que é 0,9. Aí você fala, João, não tem 0,9. Sim, não tem 0,9. Por quê? Porque aqui você encontra, aqui está em forma de valor unitário. E você precisa encontrar em forma de porcentagem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor de 0,9, você vai multiplicar por 100, porque não é por cento que você vai querer. Então, você multiplica por 100. Quando você multiplica 0,9 por 100, você vai encontrar o valor de 9%. Então, a nossa alternativa correta é 9%. Então, aqui você já marca a sua alternativa correta. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, seu comentário. O vídeo ainda não acabou.
Então, pessoal, estou fazendo uma consultoria de matemática e raciocínio lógico para o Instituto Legados. Se você tem interesse em ficar extremamente bom em matemática e raciocínio lógico para legados, estudar direcionado para a banca, entre em contato comigo. Link do meu grupo na descrição do canal e vamos lá estudar. Até o próximo vídeo, pessoal.